Presente em 8 estados do Brasil. Milhões de pessoas impactadas todos os dias. Líder entre as classes C e D. Seu anúncio a partir de 32 centavos. Aumente suas vendas. Anuncie. Bus TV, a TV que seus clientes assistem nos ônibus. Bus TV, uma empresa do Grupo Bahia. Olá, minha turma da Bus TV. Estamos iniciando aqui a nossa segunda edição com Fabinho Simões. Aqueles que curtiram a primeira edição, viram que pessoa fantástica que ele é. Aqueles que não curtiram também vai poder ver agora na segunda edição a natureza desse homem, a musicalidade dele, o artista fenomenal que vem resgatando os antepassados da música, dos instrumentos, com sua arte. Tudo bem de novo, Fabinho? Tudo bem, querido. Como é que tá? Bacana. A gente no primeiro bloco, a gente terminou até apresentando esse instrumento. Como é o nome dele mesmo? Então, no Senegal ele se chama Riti e em Cabo Verde se chama Simboa. Um monocórdio que remonta à ancestralidade do violino. Pois é, mas eu espero que esse público aí que está todo ligado já conhece realmente esse instrumento maravilhoso, porque já viram no nosso primeiro bloco. Então vamos dar continuidade, vamos falar aqui dessas flautas, né? Eu não sei como é o nome delas, mas me parece que são flautas. Sim, flautas? São flautas. São flautas bastante conhecidas aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, que se chama pífano, ou pife, como cada região ela é conhecida de uma maneira. É feita com bambu, taboca, um bambu bem conhecido assim também, tem toda a região aqui. E cada comprimento tem uma nota diferente e tal, mas é um instrumento que a gente utiliza muito na música aqui no Nordeste. É bastante utilizado aqui no Nordeste, aliás. Vou tocar um pouco. Maravilha. Massa. Foi você que criou esse instrumento? Não, o pífano é um instrumento bem antigo, assim. Esses eu fiz, todos esses instrumentos aqui foram eu que fiz, mas através de pesquisas mesmo dos instrumentos mais antigos aqui no Brasil, instrumentos também de origem africana. E como é que você conseguiu isso, fazer um instrumento desse e aprender a tocar? Você tomou aulas? Como foi isso? Vem da sua espiritualidade mesmo? Sim. Essa foi uma vontade? Eu fico assim... É interessante essa pergunta, porque na minha adolescência, por conta da minha condição social e tudo mais, eu não tinha condições de comprar instrumento musical. Eu olhava aquelas lojas de música e falava, nossa, mano, que... Mas era o seu amor. Era, tudo que eu queria. Tudo que eu queria era tocar um instrumento de percussão, sabe? Isso já nasceu com você. Não. Na minha adolescência foi ficando mais enraigado. Assim, eu queria mesmo era jogar basquetebol. Aí joguei basquetebol até os 15, 16 anos. E aí comecei a... Jogou bem, Fabinho? Joguei bem, participei da Federação Carioca lá, até 97, exatamente. Então... Isso mostra que você também é determinado para aquilo que quer. Chegava lá. E aí o lance dos instrumentos me fascinava, mas eu não tinha condição de comprar. E aí surgiu esse acontecimento que eu falei antes sobre a Kisange, aprender a fazer a calimba e tudo mais. E aí eu falei, não, se eu fiz uma calimba, eu posso fazer qualquer outra coisa. E aí comecei a querer me dedicar, me meter... Na verdade, eu sou um autodidata, assim, eu nunca estudei música e o que eu toco é coisa de vontade, muita vontade de aprender mesmo. Você fala muito da calimba. Sim. A calimba, na verdade, é a grande inspiração,
a calimba, mostra pra gente o que é, na verdade, a calimba. Então, eu sinto que você tem uma proteção por ela, tem. talvez por ter sido a primeira que você criou, ou a história dela. O que diferencia a calimba internamente para você? Sim, esse é um modelo de calimba tradicional, que eu aprendi a fazer na minha adolescência, desenvolvi e me sustento dela até hoje. E o meu interesse na adolescência, depois que eu comecei a fazer a calimba, era descobrir a origem da calimba, porque eu sabia que era um instrumento que tinha uma origem que não era essa que eu conhecia. E aí eu tive a oportunidade no ano de 2009 de ir a Moçambique, através de um edital do Ministério da Cultura, para ensinar a fazer instrumentos brasileiros e aprender a fazer instrumentos moçambicanos. E aí eu tive a oportunidade de estar com o mestre de uma cultura tradicional em Moçambique, que é a confecção do instrumento chamado imbira, que é esse instrumento aqui. O mestre chamado Luca Mucavelli, que o interessante é que a família Mucavelli faz esse instrumento há mais de 750 anos, porque os portugueses colonizaram Moçambique 250 anos antes do Brasil. Então, quando eles chegaram em Moçambique, eles já encontraram tocadores de imbira. E, muito provavelmente, esse instrumento tem mais de 750 anos, porque se há 750 anos atrás ele já foi visto lá. Então, esse instrumento foi que realmente assim me colocou no meu lugar. Quando eu estive em África, vi a maneira de fazer esse instrumento. No lugar não tinha luz elétrica, não tinha água, não tinha nada, tinha muita dificuldade de fazer as coisas. E o mestre me falou, vocês têm tudo no país de vocês. Vocês têm água, vocês têm os maiores rios, vocês têm abundância de eletricidade, abundância de tudo. E assim, leve esse conhecimento para o Brasil e ensine. Transmita às pessoas a nossa dificuldade aqui, ensine a elas, fale sobre a imbira. Por que ele me falou? Porque eu falei para ele, eu tenho um trabalho do grupo Calimbaria e tal. Ele, Calimbaria e tal. De calimba? Ele falou, é. Eu falei, é. E o que significa? Então, calimba é um prefixo de bacia sonora. Mas esse nome, em África, não tem nenhum instrumento com essa característica com esse nome de calimba. Se chama quiçange em Angola, se chama imbira em Moçambique, no Zambésia e tudo mais, mas ele me falou assim, olha, a calimba é uma invenção ocidental. Originalmente, o instrumento de tecla é a imbira, que é esse instrumento que eu vou tocar aqui para vocês agora. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, pessoal, e vamos voltar com o Fabinho com essa demonstração da imbira.